O mundo pode registrar cerca de 560 desastres naturais até 2030, revela a Organização das Nações Unidas. CAN 2025, Seleção Nacional prepara jogo com o Níger no Marrocos. Em Moçambique, o Sufo Momad sofre pressão para deixar a liderança da Renamo. Estas e outras para seguir agora no Domingo Notícias. Ora, muito boa noite. Estamos de volta com o seu Domingo Notícias. Vamos olhar para as notícias que fazem destaque. A Procuradoria-Geral da República tem em instrução em todo o país 447 processos crimes sobre contrabando de produtos petrolíferos e atividade mineral ilegal, segundo dados do seu Gabinete de Organização, Planeamento e Estatísticas, disponibilizados em exclusivo para a rede Girassol. Por sua vez, a Polícia Nacional informa que entre os dias 13 de setembro e 3 de outubro foram detidos 12 cidadãos implicados no contrabando de combustíveis. Segundo dados da Polícia Nacional, dos mais de 580 mil litros de combustíveis apreendidos, 204.649 são de gasolina, 382.190 de gasóleo e 1.665 de petróleo iluminante e estão avaliados em 12.933.800 kwanzas. Por conta disso, a Procuradoria-Geral da República instaurou em todo o país perto de 450 processos crimes por suspeitas de envolvimento de organizações criminosas no contrabando de combustíveis. Chamado a comentar o assunto, o economista Mário Saveto entende que a situação gera perdas econômicas significativas para o Estado, muito por conta do preço baixo do barril de petróleo que Angola tem a nível da África subsaariana. Nós temos, a nível da África subsaariana, o preço mais baixo do barril de petróleo. E os outros países que precisam deste recurso, que não têm, veem Angola como uma estratégia, um alvo a atingir. Porque eles nos compram com preço baixo e, como se vê, e vão vender a outras localidades com o preço um bocadinho mais alterado, que são mais exorbitantes. Estes combustíveis deviam criar um fomento na receita do Estado. Para amanhã, quando tiverem que gizar programas a favor do povo, vão inserir esses recursos. E não vamos voltar a contar somente do petróleo. Porque o que fomenta as receitas do Estado não é só o petróleo, também temos as receitas não fiscais. Temos as receitas que são arrecadadas pelos emolumentos que o Estado cobra. Então deve haver algum rigor. Repito, o assunto é sério. Mário Saveto considera ainda fundamental identificar os cidadãos envolvidos na ação ilícita de modo a reverter as receitas arrecadadas com o combustível contrabandeado para o crescimento do produto interno bruto. Precisamos, junto da PGR, identificar quem são as pessoas, porque precisamos cortar o mal pela raiz. Ou seja, a essa altura percebe-se que o grande mal do contrabando está nas pessoas que as praticam. Porque é elas que veem o rendimento e o lucro sobre a atividade ilegal que vão exercendo. Agora, é importante também, neste período de contenção dos gastos, estamos a falar aqui da crise, entre aspas, que estamos a viver, que as maiores receitas que fomos arrecadar devia se repercutir no crescimento do PIB e não no bolso de um dirigente ou de um cidadão, imparcialmente para criar sustento por si e de per si. De realçar que a Procuradoria-Geral da República tem instrução em todo o país 447 processos crimes sobre contrabando de produtos petrolíferos e atividade mineral ilegal, segundo dados do seu Gabinete de Organização, Planeamento e Estatísticas. Olhamos agora para a efeméride que está a marcar este domingo, Dia Internacional de Risco contra Desastres Naturais. O mundo pode, até 2030, registrar cerca de 560 desastres naturais, de acordo com a Organização das Nações Unidas. O El Niño tem afetado sobretudo o sul de Angola.
Pelo menos 7 províncias foram atingidas por este fenômeno, com destaque para o Cunene, Huila, Namibe e Cuando-Cubango. Esta situação obrigou o governo angolano a desenvolver um plano de contingência. Neste momento, o projeto mais adiantado da margem esquerda é aquele onde nós estamos, que é um duo, que prevemos concluir este ano. Como vocês veem, já temos aqui água armazenada, que foi das últimas chuvas. E este ano vamos certamente encher este reservatório. E os canais estão a ser construídos, portanto vamos ter ao longo do próximo ano, dentro do primeiro semestre, também a conclusão dos canais. A barragem do Calucuvo vai ser também concluída, salvo erro, em maio do próximo ano. Quer dizer que no próximo ano nós temos estas duas barragens e os respectivos canais já concluídos. A Cova do Leão é que é uma obra que está relativamente mais atrasada, a barragem, e nós prevemos concluir em 2026, a Cova do Leão. Entretanto, o armazenamento de água na localidade da Cova do Leão vai já começar a ser feito de forma que ainda no próximo ano, em 2025, nós possamos já bombear água para Carrama e para o Chinjau, a partir da Cova do Leão. Atualmente, muitos países esforçam-se para construir um futuro sustentável para a população. No entanto, desastres naturais ameaçam este futuro, destruindo escolas, hospitais e empregos. Para milhões de pessoas, os desastres recorrentes levam a um ciclo de assistência e recuperação. A ponte, que tinha sido erguida em 2007, serviu às comunidades desta região por mais de uma década. E, infelizmente, devido ao excesso das chuvas e ao forte caudal do rio Cunene, a mesma viu-se a desabar em fevereiro de 2020. De lá para cá, as nossas populações passaram por grandes dificuldades. Dados da Organização das Nações Unidas mostram que até 2030 o mundo poderá enfrentar cerca de 560 desastres. Segundo o Unicef, Angola é um país propenso a emergências causadas por crises alimentares e desafios humanitários provocados por seca e inundações. O rio fica cheio com água. Agora, o problema que nós encontramos é da ponte, que não está bem construída, porque se fosse com a ponte construída, nós aqui não teríamos nenhum risco. As motas caem dentro da água, saem na canoa, grande problema. Aquelas pessoas que sabem nadar, tiram moto na água, metem no lado, e isso é risco. O dia 13 de outubro é celebrado como Dia Internacional da Redução de Riscos de Desastres. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas com o objetivo de promover uma cultura global focada na prevenção e redução do risco de desastres e perdas humanas. Vamos até a província de Cabinda, onde a JMPLA tem um novo secretário provincial. Trata-se de Falcado Conde Macosso, eleito ontem durante a 9ª Assembleia de Balanço e Renovação de Mandatos da Força Juvenil do MPLA. A JMPLA em Cabinda tem um novo secretário provincial. Trata-se do Falcado Conde Macosso, eleito durante a 9ª Assembleia Provincial de Balanço e Renovação de Mandato. O escrutínio contou com a presença de 306 delegados provenientes dos 4 municípios da província. O novo líder da JMPLA foi eleito com 171 votos, o que corresponde a 55,33% dos votos. Falcado Conde Macosso agradeceu aos eleitores e prometeu tornar a JMPLA numa organização coesa e forte em Cabinda. É com grande júbilo e muita consideração que eu tomo a palavra para tecer algumas considerações neste magno evento que marca o início do exercício de funções da nova direção do Comitê Provincial de Cabinda da JMPLA para o quinquênio 2024-2029 com autodeterminação, audácia, firmeza no cumprimento da linha política traçada pela direção do partido. Venceremos em conjunto para o desenvolvimento sustentável e engrandecimento do nosso país.
Carlos Pedro, coordenador do grupo de acompanhamento da JMPLA para Cabinda, destacou a necessidade dos jovens do partido trabalharem junto às comunidades para melhor conhecer os problemas do povo. O nosso pensamento político, plasmado nos documentos reitores, quer do partido como da JMPLA, deve ser a nossa vivência no dia a dia. Basta que sejamos solidários, basta que lutemos pela justiça social, pela igualdade, que vivamos, sintamos e pensamos como povo. Aí sim, estaremos a cumprir a nossa missão. Falcato Conde Macosso substitui do cargo Suzete Velasco e o seu mandato começa agora e termina em 2029. Jéssica Romero é a nova secretária provincial da JMPLA aqui em Luanda, candidata eleita neste sábado. Promete trabalhar para o desenvolvimento da juventude da capital do país. Após um processo eleitoral intenso e de grande expectativa, Jéssica Romero Fernandes foi oficialmente eleita para liderar a JMPLA, Juventude do Movimento Popular de Libertação de Angola, na província de Luanda. Esta vitória é um reflexo do poder da nossa união, da nossa determinação e, acima de tudo, na esperança de uma Angola em que todos nós sonhamos, camaradas. A JMPLA, que erguemos juntos, é uma organização onde cada jovem tem voz. Aqui não haverá espaços para a exclusão. A jovem dirigente, nascida a 18 de dezembro de 1993, no distrito urbano de Ingombota, assume agora o desafio de conduzir o braço juvenil do MPLA num período em que a juventude angolana está no centro das discussões sobre o futuro do país. O nosso compromisso não termina com a nossa vitória, camaradas. Pelo contrário, ele começou desde a entrega oficial da nossa candidatura. Vamos seguir em frente. Vamos de mãos dadas, sem deixar ninguém para trás. Com isso, reafirmo a nossa determinação em devolver a mística da JMPLA na província de Luanda. A nova primeira secretária da JMPLA em Luanda terá a responsabilidade de continuar o trabalho de mobilização da juventude e de garantir que o braço juvenil do MPLA se mantenha como uma plataforma ativa e influente no cenário político do país. Ora bem, vamos agora ao nosso habitual espaço de análise e aos factos que marcaram a Semana Nacional. Vamos olhar para a nota que tem a ver com a legalização do Para Já Servir Angola. O Tribunal Constitucional legalizou o projeto político Para Já Servir Angola, liderado por Abel Epalanga Chivukuvuku, sendo que agora estão criadas as condições para a sua transformação em partido político. O despacho do Tribunal Constitucional, que legaliza o Para Já Servir Angola, é datado de 7 de outubro de 2024. Para tal, recebemos em estúdio Edgar Fonseca, que é jurista e docente. Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, capitão. Boa noite, telespectadores. Obrigado. Daniel Tente, também docente universitário e economista. Bem-vindo. Obrigado, capitão. Muito obrigado. Edgar Fonseca, começamos por si. Como é que olha para esta atuação do Tribunal Constitucional em mais uma tentativa? Abel Chivukuvuku consegue agora legalizar o seu Para Já Servir Angola? Bom, capitão, primeiro dizer que é o normal. No Estado Democrático de Direito é normal que esse reconhecimento acontecesse já, até porque os vários chumbos que houveram deveram-se a questões técnicas e também a questões documentais, porque nós sabemos que a nível daquilo que é a apresentação dos projetos para a efetivação de um partido político, é necessário que os documentos sejam claros, precisos e não apresentem qualquer incongruência. E o que se foi assistindo, muito embora a opinião pública não tivesse grande noção do que estava a acontecer, é que alguns documentos estavam ilegíveis.
Porque nós sabemos que a maior parte da nossa população, às vezes, tem algum descuido no tratamento dos seus documentos. Basta ver que os bilhetes de identidade, a questão do próprio cartão de eleitor, que muitos deles foram anexos ao processo, estavam ilegíveis, não se percebia, de facto, a assinatura de quem conferiu a subscrição ao documento para a legalização do partido. Daí que o Tribunal Constitucional teve necessidade de, muitas vezes, não dar provimento ao processo. Desta vez, fizeram melhor o trabalho de casa, recolheram as assinaturas, não só recolheram, como também juntaram os documentos com maior legibilidade e também visibilidade naquilo que foram as assinaturas e os nomes que conferiam às listas. E isto só demonstra que a nossa democracia vai estando cada vez mais sólida. E o Para Já Servir Angola, como o próprio slogan deles diz, vai poder servir os angolanos da melhor forma. É isso que se espera, é isso que se espera num Estado democrático de direito, não é nada do outro mundo. É mais um partido, vai ser mais um player para a nossa política nacional, vai reforçar a democracia, vai reforçar o entendimento ideológico, não é, naquilo que é a diversidade política que se exige. Daniel Tendo, daquilo que tem estado a acompanhar deste processo todo de legalização, o que é que vem daí que Abel Chivucovuco teremos agora no cenário político, se recuarmos nos tempos da Casa C, será que desta vez o trabalho de casa foi bem feito? Bom, primeiro quero parabenizar o presidente Chivucovuco por este feito desta vez, porque sabemos que foram sucessivas tentativas e que finalmente o tribunal legaliza o Para Já Servir Angola. E porque o Abel Chivucovuco é uma figura incontornável na política angolana, tendo em conta o carisma que o mesmo tem e que acaba por influenciar uma boa camada da sociedade. Portanto, é um player político que se impõe naquilo que é o debate a nível da política angolana. Obviamente que com esta legalização do Para Já Servir Angola surgem muitas questões e uma que não se quer calar é se o Para Já Servir Angola continuará a fazer parte da Frente Patriótica Unida ou então vai decidir concorrer a solo. E o grande questionamento que se impõe faz todo sentido porque, primeiro, olharmos a figura, o sujeito de qualidade, que é o Abel Chivucovuco, que sempre mostrou que tem um projeto para Angola e que sempre anseiou a concorrer à presidência da República. E, por outro lado, é o espírito que norteia a FPU. A FPU pretende uma alternância política. Então, a grande questão que vai se impor aqui é se o presidente Abel Chivucovuco vai decidir concorrer, tendo em conta a questão da idade, talvez seja a última tentativa que o mesmo teria, ou então vai dar sequência à filosofia que norteia a FPU, que é a questão da alternância, e juntamente com o Partido UNITA, poder então promover esta alternância. Então é um grande debate que se abriu. Penso que os 2 próximos anos da política angolana será interessante, mas até que o presidente Chivucovuco não se pronuncie publicamente para dar uma posição de como vai ceder, nós vamos aguardar e estaremos aqui para debater. Sobre este assunto, uma última questão e pedia mesmo que a resposta fosse rápida. A professora Edgar Fonseca, recomenda-se que Abel Chivucovuco siga o projeto FPU ou pode agora afastar-se para mais, digamos que, livremente poder apresentar aquilo que é o seu projeto para Angola? Bom, capitão, em política, quando se fala em projeto de partido político, estamos a falar em ideologia nova. E se nós olharmos para aquilo que é a vértice da Frente Patriótica Unida, vamos pensar que Chivucovuco, sim, é um grande player, uma imagem, uma personalidade a ter em conta, mas se porventura, de repente, romper com a Frente Patriótica, vamos considerar maturidade política a esta altura. Por quê? Porque vai parecer que a boleia da necessidade de continuar a fazer política juntou-se à Frente Patriótica Unida. Por um lado. Por outro lado, o mais normal e o sensato seria enquadrar ou inserir o Para Já Servir Angola à Frente Patriótica Unida, até porque se a qualidade do sujeito demanda aqui uma abordagem que, ao meu ver, abro aqui algumas aspas, demonstra algum carisma a nível daquilo que são os admiradores em política,
por outro lado, também é desaconselhável que se desfaça da Frente Patriótica Unida, mas que traga, assim, valências com o seu novo partido. O melhor que eu, particularmente, aconselharia isso. Daniel, qual é o seu posicionamento quanto a isto? Eu vou olhar dois cenários. Presidente Chivukuvuku, saindo da Frente Patriótica Unida, quem sai como beneficiário de tudo isso? É o MPLA. O MPLA acaba por beneficiar porque, obviamente, que em 2027 vamos ter uma dispersão de votos, o que é favorável para o MPLA, tendo em conta o resultado das últimas eleições. E quem perde diante de tudo isso? Perde a Frente Patriótica Unida, porque, como disse, a filosofia e o espírito por detrás da Frente Patriótica é a alternância. E um player como o Abel Chivukuvuku acabaria por reforçar ainda mais esta visão. Portanto, quem vai decidir, obviamente, é o presidente Chivukuvuku. Então, apresento esses dois cenários e, no final, vamos ver como vai suceder. Muito bem, nós voltaremos a falar ainda sobre este assunto, com certeza, nos próximos espaços. Agora, olhar para a UNITA, que, ao longo desta semana, viu o seu grupo parlamentar realizar jornadas com as comunidades na província da Huila e, no final desta jornada, o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, fez o habitual discurso à nação, na antevisão também daquilo que poderá vir a ser o discurso do presidente da República na próxima terça-feira na Assembleia Nacional. Falemos da UNITA, Edgar Fonseca. Que notas é que lhe chamaram a atenção nesta intervenção de Adalberto Costa Júnior e daquilo que foi a jornada na província da Huila? Bom, primeiro dizer que as jornadas parlamentares fazem parte do regimento da Assembleia Nacional e não é nada novo. Só que, para mim, enquanto analista, não faz-me espécie os partidos da oposição submeterem-se apenas ou subsumirem-se apenas àquilo que é o regimento da Assembleia Nacional. Por quê? Nós estamos a falar de uma oposição e, pelo discurso do presidente Adalberto Costa Júnior, me parece que continua a ser uma oposição reativa e não proativa. O que se espera de uma oposição, do meu ponto de vista, é que seja mais proativa. Ao invés de essas jornadas servirem para fazer um diagnóstico, diga-se de passagem, diagnóstico esse que em bom de rigor e em boa medida já é feito pelo MAT. O Ministério da Administração do Território já faz o diagnóstico que a UNITA, enquanto partido da oposição, foi fazer. E este diagnóstico, que em princípio irá coincidir ou não, diga-se aqui de passagem, com aquilo que o MAT já tem feito, nem nada poderá abonar estas jornadas. O que me parece mais aconselhável é que a oposição, UNITA, enquanto o maior partido da oposição, deve começar a ser mais proativo, deve criar condições de escutar, sim, a população e as comunidades, mas, sobretudo, criar condições de resolução dos problemas, não mais problematizando. O que nós vemos é que é uma UNITA, é um partido da oposição que está na primeira linha, mas que vai recolher informações para, em sede do debate parlamentar, mais fazer o ruído do que apresentar soluções. Porque ali onde o MPLA, enquanto partido que lidera e que governa, resolve problemas, e a UNITA diz que devia resolver mais, ou seja, devia fazer mais. Mas não seria mais producente se a oposição fosse fazer, ainda que de forma mitigada? Esta é uma questão que eu deixo fazer. Mas a oposição tem espaço para isso, Edgar Fonseca? Bom, o Daniel também estava sim, a pedir a palavra. Rapidamente? É assim, muito rapidamente. Eu costumo, já há muitos anos, ouvir a oposição dizer que existe falta de condições. E eu costumo dizer, ninguém faz política esperando ser mendigo, fazendo isso em miúdos. Não se faz política dependendo ou estendendo as mãos para aquele que governa. Ora, o que quer dizer, e vou aqui trazer de três divisas, mesmo rápido, três divisas. O presidente Jonas Savimbi era o maior opositor. O que é que ele fazia? Ele criava. E mesmo deixando isso já a miúdo, nós tivemos a Jamba, que era uma espécie de contrassenso do governo. Então, se a Jamba era um contrassenso do governo, tinha elementos de gestão próprios, tinha fundos próprios, tinha escolas, tinha a sua contra-inteligência, tinha a sua diplomacia bem enraizada, por que a UNITA 2 não consegue ter? Daniel, é que eu deixo de cima. A oposição, no caso a UNITA, tem espaço para fazer ao invés de só criticar? Bom, eu penso que não, porque nós temos um governo, não é, que foi legalmente constituído, ou eleito, digo,
E a UNITA, enquanto oposição, vai fazer o papel não só de oposição, como também de fiscalizador e controlador daquilo que é a ação governativa do partido na situação. E eu penso que a UNITA, quando desloca-se a estas províncias no âmbito das jornadas parlamentares, é exatamente também fazer essa fotografia da realidade local para reunir mais elementos e poder contestar a ação governativa. Agora, quanto à intervenção do presidente Adalberto, nada novo, não é? Penso que ele acaba por ter o posicionamento que já é conhecido, vai fazer críticas em função daquilo que é a ação governativa, que é legítima, tendo em conta a sua posição enquanto oposição. Agora, o que esperamos, obviamente, também concordo com o Dr. Edgar, que muitas vezes é preciso, ao trazer ideias, não precisa nem sempre ser reativo, do que precisa mais ser ativo no sentido de procurar trazer ideias e não responder ou então contrapor muitas vezes aquilo que é o posicionamento do governo. Porque sabemos que a oposição vai sempre contrapor, mas o que a sociedade precisa muitas vezes é ideias novas para de facto percebermos que estamos diante de uma oposição à altura para o poder. E por termos de avançar, olhamos agora para a terceira sessão do Comitê Central do MPLA, realizada na passada quarta-feira, um momento que serviu para o presidente do MPLA, João Lourenço, fazer um discurso para dentro e também para fora do Partido dos Camaradas. O presidente do MPLA, João Lourenço, chegou mesmo a dizer que não se vislumbram eleições nem no país, nem no interior do MPLA, porque constitucionalmente não estamos em tempo para isso, e aconselhou, e disse mesmo, Daniel Tendo, usando aqui palavras desportivas, que não se começa um jogo sem o apito do árbitro, tampouco uma corrida de atletismo sem o tiro de largada. Estes recados foram, digamos que para dentro, também para fora? Bom, foi mais para dentro este recado. E precisamos olhar sob duas perspectivas. Por um lado, o presidente do partido é uma forma de acalmar os ânimos de eventuais candidatos que já previamente demonstraram sua intenção. E, por outro lado, acaba também por passar essa mensagem à sociedade. Uma nota fundamental aqui é que o presidente, ao fazer isso, do ponto de vista da disciplina partidária, poderá não estar bem ou não esteve bem, tendo em porque esses eventuais candidatos não apresentaram, de facto, candidaturas propriamente ditas, apresentaram apenas a intenção de o fazer. Sendo um partido que prima pelos princípios democráticos, onde há liberdade de expressão, eu penso que fazia todo o sentido, ou faz sentido, os mesmos demonstrarem esta intenção, porque demonstrar intenção não estariam a violar necessariamente as regras do jogo, estariam a desrespeitar as regras do jogo se os mesmos já apresentassem as candidaturas, o que não foi o caso. A outra nota tem que ver com os dois pontos da agenda para o Congresso. Penso que o primeiro tem a ver com a celebração dos 50 anos da independência, e aqui é importante porque desde Angola, 1975 até hoje, o MPLA sempre foi o partido no poder e tem responsabilidades de governação ao longo desse processo. Tanto as boas como as más ações a nível da governação atribui-se ao partido MPLA, e é fundamental que se reflita para poder analisar eventuais desafios do futuro, uma vez que os mesmos continuam no poder. Quanto ao segundo ponto, dos eventuais ajustes que o Estatuto deverá sofrer, obviamente ainda não reunimos elementos para análise, porque também desconhecemos quais serão. Certamente estaremos aqui para analisar. Edgar Fonseca, não há eleições previstas, tampouco renovação de mandatos, e vem aí o Congresso para refletir os 50 anos de independência. Que análises faz desta intervenção e da própria reunião como tal? Bom, contrariamente àquilo que se pensa, e claro que a abordagem do presidente João Lourenço, claro, teve duas vértices, uma interna e uma externa. Mas também é preciso deixar claro que esta questão levantada pelo presidente João Lourenço sobre que ninguém começa o jogo sem o apito do árbitro não foi nenhuma farpa, permitam a expressão, para os pré-candidatos à presidência ou à liderança do partido. Não foi. Muito pelo contrário, a perspectiva do presidente João Lourenço era chamar a atenção aos militantes do partido que o partido tem de manter a coesão,
tem de manter a sua sedimentação, manter os pés no chão. Por quê? Nós estamos diante, nos últimos tempos, de uma força de pressão populista. E nós sabemos que o populismo, a nível do mundo, e Angola não fica de parte, tem estado a asfixiar as ideologias partidárias e também, de certa forma, a criar algum ruído a nível do partido. O que acontece é que o presidente João Lourenço queria chamar a atenção aos militantes no sentido de, primeiro, olharmos, e aí esse é um dos primeiros pontos que está no seu discurso, olharmos para aquilo que é o mais importante. E o que é mais importante? Cumprirmos o programa que foi sufragado em sede das eleições de 2022 e cumprir o programa na sua íntegra. Cumprir o programa na sua íntegra implica diversificar a economia, acolher e atender a questão do saneamento básico e vice-versa. Por um lado. Por outro lado... Mas estas palavras por si só não vão criar, digamos que, discussões ou debates internos, no sentido de que não há abertura para quem possa apresentar esta intenção de liderar o partido? De todo, capitão. De todo. Não, por quê? Porque a perspectiva do líder, do MPLA, é exatamente trazer à baila isto. Todos têm direito a concorrer à liderança do partido, mas todos têm também o dever de cumprir os programas que foram ajuizados para as eleições de 2022. Isto significa que, em primeira instância, a preocupação do líder do partido está em cumprir rigoroso e escrupulosamente o programa que foi sufragado nas eleições de 2022. Ponto. Quanto à questão da corrida ou não, ela apela no sentido de os militantes não se distraírem com o populismo e manterem-se firmes no sentido de dar cumprimento àquilo que são os programas do partido e manter a coesão do próprio partido. Quanto à questão, da parte ainda externa e também interna, por isso é que o presidente diz, vamos nos concentrar agora também na agenda que tem que ver com os 50 anos da independência nacional. Por isso é que o presidente lançou como repto a criação de condições para que as festividades corram da melhor forma, mas esta melhor forma deixa aí implícito com coesão, reforçando a coesão. Precisamos de todos os militantes para celebrarmos a independência de forma digna. Por essa razão, também, o próprio presidente, em seu discurso, demonstrou que esta festa da nossa independência, os 50 anos, deve ser integrativa, deve integrar todas as esferas da nossa sociedade. Por isso mencionou que teremos aí as igrejas, a sociedade civil, políticos e empresários e vice-versa. Não só deixou isto a miúdo, como também deixou um recado externo, que é um terceiro ponto, tem que ver com a parte diplomática, quando disse que o presidente Joe Biden virá a Angola e que, diante deste facto, teremos a cimeira sobre o corredor do Lubito, bem como teremos a presença de outros 3 chefes de Estados, que é da República Democrática do Congo, da Zâmbia e da Tanzânia. Ou seja, o que ele quer fazer, ou quis fazer com essas duas abordagens é: não vamos dar passos maior com a perna, cumprindo agendas alheias, porque as agendas alheias têm que ver com os populistas e não propriamente com as agendas dos militantes do partido que queiram ou aspirem à liderança do partido. De longe, de longe. Muito bem, um assunto que com certeza teremos outros espaços para analisar. 1 minuto para cada um dos senhores. Daniel, tanto começo consigo rapidamente. Terça-feira, 15 de outubro, vem aí o Estado da Nação. Em termos de perspectiva económica e até política, o que é que espera ouvir do Presidente da República? Bom, o Estado da Nação é um procedimento normal da abertura do ano parlamentar e o Presidente é chamado para o discurso sobre o Estado da Nação, sobre o Estado da Nação. E o que é que se augura? Bom, nós estamos praticamente no ano intermédio para as próximas eleições e ainda há enorme expectativa do que pode ser feito. Eu auguro do Presidente da República um discurso extremamente realista daquilo que é a realidade atual, obviamente, com maior incidência para a questão da economia angolana. Seria ideal que o Presidente ilustrasse do ponto de vista da política econômica como poderíamos acudir à subida constante dos preços a nível da cesta básica, se existe algum plano de contenção para os próximos tempos. A outra nota também que seria importante, o Presidente poderia mostrar aqui um plano
ou apresentar um programa de como o governo angolano está a preparar para capitalizar o interesse voltado para o corredor de desenvolvimento do Lobito. Nós sabemos que o corredor já existe, mas precisamos de mais ganhos. Não é à toa que já se fala do corredor do Lobito como o futuro petróleo de Angola, ou seja, tendo em conta a valência do mesmo. E uma nota que acaba por coincidir com os dois pontos iniciais é como também deveríamos promover mais empregabilidade e reduzir a nossa taxa de desemprego, que continua muito alta e que vai diminuindo o poder de compra e a dignidade do povo angolano. Edgar Fonseca, numa visão jurídica, esta semana fica também marcada por mudanças na direção de recuperação de ativos da Procuradoria-Geral da República. Como é que olha para esta mudança? Fala-se, em alguns espaços, falou-se em falta de confiança do procurador na antiga diretora. Noutros casos, e de acordo com o procurador Luacute, a intenção é imprimir outra dinâmica neste trabalho. Que análise é que faz enquanto jurista? Bom, em princípio, a questão da mudança é normal, de qualquer forma normal, mas devo dizer que, de facto, devia e tinha de se empreender já uma nova dinâmica, porque a dinâmica anteriormente usada já estava viciada. E já existia algum ímpeto de arrogância na forma de tratamento desses expedientes. São expedientes sensíveis, são expedientes que têm que ver com pessoas e não com objetos. E devo dizer que chegou um momento que a própria ANSERRA, que é o Serviço de Recuperação de Ativos, agia não já com pedagogia, mas com alguma arrogância. Ou seja, excedia os limites da lei e até chegava a se beliscar a falta de ética. Devo dizer que, em alguns momentos, a ANSERRA agia, mas não vou arriscar em dizer que cometia alguma tortura, mas devo dizer que, de alguma forma, as pessoas implicadas sentiam-se psicologicamente torturadas. Por quê? Porque a forma como se agia, a forma como se interagia e a forma como se lidava com determinadas pessoas e determinados processos, e devo dar aqui um exemplo concreto, que muitas vezes houveram pessoas em estado de convalescência, não é? E por estarem implicados nesses processos, até havia-se uma forma de pressionar em sede de uma clínica irem ter com o indivíduo. Quer dizer, isto já estava totalmente desumanizado. A ANSERRA passou a ser desumanizante e passou, inclusive, a torturar psicologicamente essas pessoas. Então, é para dizer que é uma mudança que, do meu ponto de vista, é aceitável, é positiva e é oportuna. Porque vamos ver se a nova direção poderá empreender uma nova dinâmica, poderá ter uma atitude diferente, porque nos últimos tempos Angola tem estado a preconizar e a miúdo dizer que precisamos humanizar todas as instituições, desde os hospitais, desde as administrações, e então a administração da justiça, como é o caso da PGR, não fica de parte. Muito bem, senhores, muito obrigado. Nos vemos ao longo dos próximos dias. Com certeza, cá estamos. Vamos olhar uma vez mais para o ano parlamentar 2024-2025, que vai ser aberto na próxima terça-feira com a apresentação do discurso sobre o Estado da Nação pelo Presidente da República. Hoje, os órgãos de comunicação social estiveram na Assembleia Nacional a preparar as condições para mais um evento desta magnitude. Há pouco menos de 48 horas para a abertura do ano parlamentar, que é marcado pelo discurso sobre o Estado da Nação, preferido pelo Presidente da República, João Lourenço. Por esta altura, algumas emissoras televisivas preparam por menor os espaços para levar a qualidade de transmissão à casa dos telespectadores. Antônia Videira, que pela primeira vez fará parte da abertura de um ano parlamentar com a televisão pública de Angola, considera ser este um momento único e desafiante. É um processo que acontece anualmente. E eu estou cá pela primeira vez. É uma experiência boa porque, e estando relacionado com o país, qualquer um de nós gostaria de estar presente, de saber quem, quando e o que é que pode acontecer. Estamos aqui mesmo para isso, para garantir que o discurso chegue lá para casa sem nenhum ruído, que as pessoas que estejam em casa possam perceber e fazer as suas análises depois do discurso. Este é o nosso trabalho. A Rede Girassol também fará parte deste importante evento, com uma vasta equipa que trabalha de forma incansável para criar as condições de transmissão com qualidade que é exigida no antes, durante e depois da abertura do ano parlamentar. Não temos outra opção, né? É um grande evento que teremos daqui a menos
48 horas. Sendo assim, a equipa toda está a trabalhar arduamente para trazer um produto eficaz e com boa qualidade em casa. Isto é, da minha parte, o vídeo e a iluminação está garantida. André Antônio, um dos realizadores da multiplataforma Rede Girassol, diz que o momento servirá também para a troca de experiências com outros órgãos de comunicação social, mas garante igualmente que os equipamentos estão a ser afinados para uma cobertura de alta qualidade. Sinto-me feliz por fazer parte desta grande equipa, porque aqui não somos só o único órgão que é a Girassol, aqui há vários órgãos do país, né, e estar aqui é troca de experiência. Estamos todos expectantes, nós vamos levar a informação até lá para casa e podem contar connosco. Vamos levar boa qualidade de imagem, boa informação e esperem tudo de nós. A Assembleia Nacional é composta por 220 deputados eleitos por sufrágio universal, livre, igual, direto, secreto e periódico, nos termos da Constituição e da lei, para um mandato de 5 anos. Os momentos que antecedem a abertura do ano parlamentar 2024-2025. Vamos para um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco para olhar para o desporto nacional. Outra vez, muito boa noite. Estamos de volta para a segunda parte do Domingo Notícias. Olhamos agora para o desporto. A seleção nacional já está na cidade de Casablanca, em Marrocos, onde nesta terça-feira vai enfrentar o Níger às 17 horas para a quarta jornada do Grupo F de qualificação ao CAN de 2025. Os palancas negras chegaram na manhã deste domingo em Marrocos, o palco do encontro da quarta ronda de qualificação ao próximo Campeonato Africano das Nações. Os pupilos de Pedro Gonçalves realizaram ainda neste domingo uma sessão de treino que visou recuperar fisicamente os atletas por conta da fadiga da longa viagem entre Angola e Marrocos. Durante o treino foi visível a disposição e a entrega da armada angolana nesta preparação em Casablanca para o duelo frente aos nigerinos. Apesar de estarem concentrados com o resto da equipa, David Carmo, Mabululo e Gelson Dalla são dúvidas para a partida desta terça-feira em casa emprestada do Níger. Angola, que comanda o Grupo F com 9 pontos, pode celebrar a 10ª qualificação a uma edição do CAN Sénior masculino em caso de vitória no duelo diante do Níger nesta terça-feira. Até aqui, os soldados de Pedro Gonçalves estão a realizar uma campanha de apuramento plena. Em 3 partidas, lograram 3 vitórias, pelo que vão agora à busca do 4º triunfo neste Grupo F que tinha o Ghana como o grande favorito à primeira posição. Contas feitas, à entrada da quarta jornada, Angola ocupa a primeira posição com 9 pontos. A seguir vem o Sudão com 4. O Ghana está no 3º lugar com 2 pontos, ao passo que o Níger conserva a última posição do Grupo F com 1 ponto somente. Chacoalho, muito boa noite, bem-vindo ao Domingo Notícias uma vez mais. A Seleção Nacional, e de acordo com a expectativa dos adeptos, a ideia é que garanta já na terça-feira a passagem ao CAN do Marrocos. É assim que é o que deverá acontecer? Boa noite, capitão. Boa noite, telespectadores. Acredito que sim, porque sabe que essa vitória de 2-0 em nossa casa, naturalmente que chamou a atenção do próprio adversário, e poderá ter algumas cautelas, independentemente de estar a jogar em sua casa, mas vamos dizer casa emprestada, porque sabemos das condições do campo no Níger. Naturalmente vão jogar em Marrocos e temos toda a possibilidade de, no mínimo, fazer 1 ponto, porque vai ser um jogo difícil e acredito que com facilidades para nós passarmos à outra fase. Chacoalho, na última sexta-feira vimos que com a entrada de Gelson Dalla e Pedro Bondo, o jogo da Seleção Nacional e também de Maestro depois mudou consideravelmente. Mas o que se diz é que Gelson poderá desta vez não ir a jogo. Fala-se de Gelson, David Carmo e também de Mabululo, de acordo com a confirmação que saiu mesmo por volta das 18 horas. Exatamente. Eu acho que temos certeza que Gelson não vai a jogo. Aliás, acredito que nem sequer viajou. E Mabululo e David Carmo, estes por acumulação de cartões, viram um cartão amarelo no último jogo. Naturalmente são jogadores que Pedro Gonçalves já criou estratégia no sentido de substituí-los, porque sabe que hoje
Podemos falar, dentro da seleção, podemos falar em equipa, porque as substituições acabam por estar aí à ordem dos 70%, 80% dentro daquilo que possa ser produtividade nas 4 linhas. E estes jogadores, a sua ausência poderá ser bem colmatada. Temos um grupo bom, onde as alterações com a entrada ou saída de qualquer atleta pode também definir um quadro diferente em relação ao tático apresentado pelo técnico Pedro Gonçalves. Por isso é que estamos bem servidos. Naturalmente que são jogadores que hoje passam na condição de referências a nível da nossa seleção, onde o adversário naturalmente vai querer fazer um levantamento para defender o Mabululo, para defender o Gelson Dalla, mas a surpresa impera normalmente nesse tipo de situação e podemos ter uma seleção diferente, com uma abordagem diferente e com o grande objetivo de ultrapassar o adversário mais uma vez. Show. E sem Gelson Dalla e Mabululo, como é que Pedro Gonçalves deverá entrar, pelo menos na linha da frente, em termos de jogadores, quais é que poderão substituir estas duas unidades? Olha, eu acho que normalmente quando queremos defender com alguma qualidade, nesse caso continuar a ultrapassar o meio campo do adversário, o Pedro Gonçalves joga num tático de 4-4-2. A partir daí pode haver alteração de entrar, por exemplo, de início o Milson, nesse caso para cobrir Mabululo com o Randy Inteca um bocadinho mais para dentro, as coisas ficam ajustadas. Depois é ter mais ou menos Maestro um bocadinho mais à frente, ou um bocadinho à frente do Shaw, e Fred a fazer o 10, isso dá para a parelha dar acima. Em relação aos laterais, coisa que nós já sabemos, qualquer alteração, a entrada do Rui Modesto ou a entrada do Osse, pode não significar muito, porque o comprimento está mais no tático do que propriamente no desempenho do próprio atleta. Muito bem, vamos olhar agora para o Gira-Bola 24-25. O Interclube goleou o Carmona do Ige por 7-0 neste sábado, no estádio 22 de junho, em partida pontuável, a 5ª jornada do Campeonato Nacional. Os polícias não permitiram que o Carmona, Sport Clube do Ige, compreendesse a sua ideia de jogo. Nos minutos iniciais, ao abrir o marcador por intermédio de Maranata, antes dos 10 minutos da primeira parte. A turma de Mateus Agostinho Budunha tinha o jogo totalmente controlado e, por conta disto, não deixava a equipa da Terra do Bago Vermelho circular a bola. Aos 31 minutos, o Interclube ampliou o resultado para 2-0 com o tento do jovem extremo Jepson. O score de 2 bolas sem resposta levou as duas equipas ao intervalo. Na segunda parte, o Interclube respondeu em seguida com um golo de Betinho para o 3-0 no marcador. Pouco tempo depois, o ex-desportivo da Lunda Sul, na última temporada, Betinho, voltou a fazer o gosto ao pé, apontando o 4º golo do encontro. O extremo dos polícias, Buba, que acabava de entrar, fez o 5-0 no primeiro contacto que teve com a bola. O camisola 9 do Interclube, Anderson, também assinou para sua conta pessoal o 6º golo do duelo. Buba selou o resultado com o 7º tento da partida. Criamos poucas oportunidades, é para dizer que o Inter está bem trabalhada, uma equipa com muita mobilidade. Nós chegamos aqui, sofremos o golo muito cedo, abrimos e deu no que deu. Só aconteceu porque nós tivemos que abrir para ir atrás dos 2 golos que sofremos no primeiro tempo. Vamos trabalhar para ver se a gente cumpre com o nosso objetivo. Também tem acontecido em muitos jogos, criamos muitas oportunidades e não marcamos. Hoje criamos muitas e marcamos muitas. Então, estamos de parabéns. Bem, é fruto do nosso trabalho, mas nós apenas vamos continuar a trabalhar. Esse é um jogo, ganhamos. Estávamos à procura da primeira vitória em casa, felizmente aconteceu com essa margem e estamos de parabéns. Na classificação, o Interclube subiu à 4ª posição com 8 pontos. O Carmona Sport Clube do Ige, com 5 pontos, segura o 11º lugar do Gira-Bola 2024-2025. Chocalo, por caso para se dizer que assistimos a uma goleada à moda antiga, é o renascer do Interclube? Sim, é o renascer do Inter. Aliás, o Inter, pela sua estrutura, pela sua dimensão, é um candidato natural aos primeiros lugares do Gira-Bola. Está aqui praticamente a trazer o trabalho que foi entregue a Budunha. Budunha tem praticamente um plantel novo, criou condições no sentido de se afirmar a nível do Gira-Bola na condição de técnico principal de uma equipa. Um ciclo que foi interrompido na altura quando estava no Petro
e traz aqui elementos novos na equipa do Inter. O Inter, durante algum tempo, teve um plantel com muitos jogadores que levaram praticamente 5, 6, 7 anos na equipa e era preciso renovar aquilo. Por isso é um Inter diferente, naturalmente dentro dos objetivos traçados pela direção do Inter. Esta goleada diante do Carmona é mais um jogo que dá confiança aos atletas, são jogadores jovens que podem de alguma forma inibir o próximo adversário. Bem, vamos olhar para outros resultados da jornada 5 do Girabola, a alegria do povo. Neste sábado tivemos os duelos Desportivo da Lunda Sul 0, Sagrada Esperança 0. O Recreativo do Libolo venceu por 2-1 o Desportivo da Lunda Sul, no caso da Huila, e neste domingo também outros jogos aconteceram. A Académica do Lubito empatou a 1 diante do 1º de agosto. Já falámos do Inter que venceu ontem por 7-0. Cabo Escorpe do Palanque perdeu por 2-1 diante do São Salvador do Congo. Cheucalo, este resultado, por exemplo, do São Salvador, traz alguma surpresa para aquilo que é o Cabo Escorpe com o balneário que tem? Não, olha, o Cabo Escorpe é uma equipa que praticamente está em reestruturação. Sabemos que uma boa parte dos seus jogadores hoje fazem parte da equipa do Ilhete, inclusive o treinador que por lá passou a época passada, e sabe que leva algum tempo a formação de um plantel, sobretudo de uma equipa. Repara que, para além dos jogadores que perdeu, também o técnico é novo, nesse caso o fim da Moser, então há aí uma estruturação com o grande objetivo de conseguir uma equipa base do Cabo Escorpe de Palanca e dentro dessa procura aparecem resultados. É uma equipa que já experimentou os 3 resultados, derrota, empate e vitória, e dessa forma vai tentar, no mínimo, até pelo menos aí a 7ª, 8ª jornada, se ajustar por formas a ter uma equipa que responde na condição de equipa base, 11 titular, e depois também com um grupo de 5, 7 ou 6 atletas que podem ser chamados em substituição de outros e trazer um resultado positivo para a equipa. Cheucalo, muito boa noite, bom regresso a casa e até o Desporto na Rede. Boa noite, obrigado. Olhamos agora para a atualidade internacional. Os resultados eleitorais em Moçambique têm levado a membros da Renamo, em Nampula, a exigir a saída de Ossuf Momad da presidência do partido e de Abiba da delegação política provincial. O mandatário da Renamo destacou a necessidade de uma reflexão profunda sobre a situação do partido, alertando que a continuidade da atual direção pode levar o partido a um colapso. O mandatário de Nampula criticou também a postura da liderança atual, referenciando que a Renamo tem sido negligente, teimosa e arrogante, e convidou todos os membros a refletirem sobre os desafios enfrentados pelo partido. A insatisfação crescente pode sinalizar um movimento interno significativo, de modos a alterar a dinâmica da Renamo na busca por maior credibilidade e aceitação entre os eleitores. Nas eleições de 9 de outubro, tanto o partido Renamo como o presidente Ossuf Momad não têm tido bons resultados, correndo-se o risco de perder o estatuto do segundo líder da oposição moçambicana. A sucessão de Ossuf Momad tem sido objeto de discussão no seio dos membros do partido Renamo. Ora, e de acordo com o professor e investigador da Universidade Joaquim Chissano, Carlton Cadeado, a elite política da Renamo considera que Ossuf Momad se acomodou com os benefícios atribuídos pelo Estado para o segundo partido e candidato mais votado nas eleições anteriores. A elite intelectual urbana diz claramente que o senhor Ossuf Momad ficou acomodado nas benesses que o Estado lhe dá, que o Djakama nunca aceitou, porque dizia que seria se vender a Frelimo, mas este aceitou essas benesses, não é? E perdeu o espaço de atuação política dentro da Renamo para ser um ator relevante na oposição a Frelimo. Ele passou este mandato todo quase que silencioso em relação ao ativismo político. O Ossuf Momad é um estranho para muitos intelectuais. Então, há aqui uma possibilidade de nós vermos uma inversão no segundo candidato mais votado. Mas essa possibilidade é um cenário que provavelmente pode não se concretizar se assumirmos que as pessoas, neste momento, mesmo os descontentes com o Ossuf Momad, olhem para a lealdade do partido e não para a desconfiança ou a zanga com o líder Ossuf Momad e acabem votando nele, não é? Este é um cenário.
Ossuf Momad, presidente da Renamo, está a ser obrigado a abandonar a liderança da Renamo, o partido fundado no caso, liderado outrora por Afonso de la Cama. Recordamos que por esta altura os resultados dão vitória à Frelimo, liderada por Daniel Chapo, enquanto o candidato à presidência da República. Um tema que nós, Rede Girassol, vamos continuar a acompanhar também com os especialistas moçambicanos. Seguimos ainda com a atualidade internacional. Faltando 3 semanas para as eleições nos Estados Unidos da América, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, divulgou uma carta do seu médico que revela que Harris, de 59 anos, tem a resistência física e mental necessária para desempenhar as funções de presidente dos Estados Unidos da América. A vice-presidente e candidata democrata tornou públicas as suas informações médicas para estabelecer um contraste com o candidato republicano Donald Trump, que divulgou informações limitadas sobre a sua saúde ao longo dos anos, incluindo depois de uma bala lhe ter raspado a orelha durante uma tentativa de assassinato em julho deste ano. 20 pessoas ficaram feridas em consequência de uma colisão entre 2 comboios na rota Aswan-Cairo. O acidente fez com que 2 vagões caíssem no canal do Alto Egito. Em comunicado, as autoridades ferroviárias locais disseram que o acidente ocorreu na província de Minya, ao sul do Cairo. Por outro lado, o Ministério da Saúde garantiu que os 20 feridos foram levados para os hospitais e se encontram fora de perigo. As carruagens que não foram afetadas retomaram a viagem em direção à capital egípcia. A causa do acidente está a ser investigada. Este é o segundo acidente de comboio nas últimas semanas. Por esta razão, as autoridades anunciaram iniciativas para melhorar as ferrovias do Egito. Subiu para 23 o número de mortos causados pelo furacão Milton, que atingiu o estado norte-americano da Flórida na noite de quarta-feira. Segundo o último balanço divulgado neste domingo, as mortes são de pessoas esmagadas por árvores e encontradas por baixo dos escombros. Mais de 1000 equipas de resgate continuam a trabalhar no terreno, enquanto se aguarda a chegada do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para avaliar as consequências do furacão, que deixou danos estimados em 50 mil milhões de dólares. O tornado atingiu a costa da Flórida com ventos máximos de 205 km por hora, ou seja, da categoria 3. O Milton é o 5º furacão a atingir os Estados Unidos este ano e o 3º a afetar a Flórida. Atualidade internacional a levar-nos para mais um intervalo neste seu Domingo Notícias. Nós voltamos daqui a pouco. Seguimos a olhar para as datas de atualidade informativa. O domingo foi marcado por um movimento considerável no Hospital Materno Infantil Azancó de Menezes. Mais de 100 crianças acorreram à referida unidade sanitária. Entre as principais patologias, realce para a malária e as doenças respiratórias. O transporte continua a ser um problema para os pacientes desta unidade sanitária. Domingo, para o Hospital Azancó de Menezes, na Camama, em Luanda, é como um dia de semana normal. Vários pais e encarregados de educação procuram a referida unidade hospitalar para assistência médica e medicamentosa às crianças menores de 5 anos. Vim fazer análise porque a criança está com febre há mais de 2 dias. O atendimento está a ser muito bem, está a ser eficaz. Cheguei às 10h30, já fui atendida e estou à espera do resultado. Utentes vindos de diversos municípios e distritos a nível da capital dizem estar satisfeitos com o atendimento recebido na referida unidade hospitalar. Olha, foi muito rápido. Cheguei aqui às 11h50, já são 12 horas e vou para casa. Fui bem atendida. A malária e doenças do fórum respiratório são as doenças mais frequentes nos últimos tempos em crianças menores de 5 anos aqui no Hospital Azancó de Menezes. O Ministério da Saúde aconselha aos pais e encarregados de educação o uso de mosquiteiros impregnados. Manuela Mendes, diretora-geral do Hospital Azancó de Menezes, disse que a síndrome febril tem sido recorrente
e vários encarregados de educação muitas vezes levam os filhos muito tarde ao hospital. A demanda é realmente muito elevada, mas nós temos uma equipa que consegue, na medida do possível, ajudar estas mães, estas crianças. Neste momento continuamos a lutar com a malária, com as doenças respiratórias e com as infecções intestinais, que são muitas. E os síndromes febris característicos também. E depois temos outro problema, às vezes os pais têm os filhos doentes e não ocorrem ao hospital. Aguardam pelo fim de semana, que estão livres do trabalho, e trazem as crianças que já deviam ter vindo há mais tempo. A diretora apela às autoridades que se coloquem transportes públicos na via que dá acesso ao hospital, uma vez que tem sido de grande risco para mulheres grávidas e mães com crianças ao colo viajar de motorizada até ao hospital devido à escassez de táxi. O hospital está um bocado deslocado da estrada principal e temos feito vários contactos com as autoridades responsáveis pelos transportes públicos para que haja pelo menos uma linha que se desvie um bocado aqui para o hospital. Iria facilitar muito as nossas mulheres, principalmente aquelas grávidas, que têm que recorrer aqui às vezes ao hospital com os filhos, ela grávida, um filho ao colo, outro às costas de moto, e temos tido alguns problemas de acidentes. Nós já temos contactos com a Macom para ver se é possível desviar a linha da estrada principal aqui para esta rua, que até é asfaltada, iria facilitar muito a vida das pessoas e não andariam de motorizada com todos os riscos que correm. Vamos até a província da Huila, onde as autoridades pretendem atender cerca de 800 mulheres na campanha de rastreio contra o cancro da mama. A campanha acontece para saudar o Outubro Rosa, mês dedicado à sensibilização deste que é o cancro mais frequente em mulheres de todo o mundo. O Centro de Oncologia do Hospital Central do Lubango está a promover uma campanha gratuita de rastreio ao cancro da mama. A responsável do centro, Arminda Sambundo, disse que a previsão é realizar mais de 800 exames até ao dia 25 deste mês, no âmbito do Outubro Rosa. Queremos acima de 800 pacientes, essa é a nossa meta, nossa previsão. Nós podemos atender até 80 pacientes por dia, 80 a 100 pacientes por dia. Quanto mais cedo nós diagnosticarmos esse câncer, mais chances de cura tem a paciente. Daí a importância deste diagnóstico precoce, daí a importância do rastreio da mama. A campanha para despiste do cancro da mama é maioritariamente para mulheres a partir dos 35 anos e aquelas que já realizaram os exames falam da importância do diagnóstico precoce da doença. Encontrei esse programa de rastreamento, aproveitei fazer para me saber de mim própria, da minha saúde, e assim, depois da manhã, trarei a minha menina para fazer também. Para prevenir o cancro ou o câncer da mama, para saber quanto mais cedo é melhor. A mensagem que eu deixo é que todas as mulheres que venham fazer o rastreio, porque é muito importante para a nossa saúde. Na verdade, eu vim fazer consulta de vista, mas como estão a fazer rastreio de mama, aproveitei a oportunidade de vir fazer também este rastreio. O rastreio correu bem, a doutora atendeu-me, passou-me a requisição para fazer uma ecografia e também fui bem atendida na ecografia. É muito bom fazer o rastreio, que é para termos o conhecimento antecipadamente de como vai o nosso organismo. Na província da Huila, nos últimos 2 anos, foram diagnosticados 150 casos de cancro da mama. Aqui em Luanda, a Associação de Apoio à Mulher Polícia realizou neste sábado uma marcha de apoio à prevenção contra o cancro da mama. Da caminhada participaram mulheres ligadas à corporação e à sociedade civil. Sob o lema Zero ao Câncer, a Associação de Apoio à Mulher Polícia de Angola realizou hoje em Luanda uma marcha de apoio à prevenção do cancro da mama. O ato contou com a presença de responsáveis de organismos ligados ao Ministério do Interior. É Outubro Rosa. Nós, a associação, sentamos-nos e marcamos uma marcha para hoje. Ontem já fizemos uma visita ao Hospital de Oncologia, onde fomos fazer um donativo. E hoje marchar em prol da cidade, para que toda mulher abrace esta causa
do zero cancro da mama e cancro do útero. A marcha vem exatamente para isso, para despertar e para consciencializar a mulher de forma particular de que é necessário nós olharmos para este fenómeno não com os olhos de ver, mas de facto com os olhos de responsabilidade, que isto vai exercer de nós a prática de consultas permanentes, constantes, vai exercer de nós a responsabilidade de cuidarmos da nossa saúde, independentemente das nossas tarefas diárias, sim. A ideia foi exatamente essa, é consciencializar a mulher de que isto é um mal que afeta a todos, não importa o género. E como este mês é um mês de forma particular que fala sobre a mulher, então é a ela que nós estamos a chamar a essa atenção. Uma marcha de sensibilização, uma marcha de apoio às mulheres que padecem com essa doença, uma marcha para a chamada de atenção para todas nós, que devemos fazer o autoteste, a autoavaliação, e também, inclusive, para os homens, porque 1%, dizem os estudos, dos homens, de quem tem o cancro da mama, 1% são homens. Então, apelar também aqui aos homens para fazer o teste e tivemos aqui a prestar a nossa solidariedade. O cancro da mama é uma doença que se caracteriza pelo desenvolvimento descontrolado de células malignas na mama, formando um tumor que pode invadir tecidos e órgãos adjacentes ou distantes. Vamos até a província de Benguela, que ganhou hoje efetivamente mais uma diocese. Trata-se da diocese da Ganda, que tem como bispo Dom Estevão Binga. O ato de confirmação da diocese e posse do novo bispo foi confirmado pelo novo núncio apostólico de Angola e São Tomé e Príncipe. O momento da missa de ação de graças que reuniu os cristãos da Ganda e demais municípios da nova diocese da Ciaste ficou marcado com a tomada de posse do primeiro bispo Dom Estevão Binga, que assume oficialmente o pastoreio da comunidade entre as províncias de Benguela e Huambo. Queridos irmãos e irmãs, transmito-vos as cordiais saudações do Papa que tanto vos ama. Hoje cheguei aqui, a Ganda, para uma cerimônia litúrgica que marca o início de um acto histórico. Hoje nasce uma nova diocese e um novo pastor é instalado como novo bispo desta igreja particular que está presente na região. Na sua intervenção, o bispo precursor que deu lugar à nova diocese, Dom Antônio Francisco Jaca, deu mostras de dever cumprido com o surgimento da mais nova diocese da Ganda. Agradecer ao Sr. Governador da província de Benguela, das autoridades governamentais, autoridades policiais, militares, os partidos políticos que estiveram presentes nesta nossa celebração, autoridades militares, de todos os bispos que aqui estão, somos numerosos aqui. Mas o único que sabe o que é iniciar uma diocese, pois sou eu, não é? E sabemos que daqui a pouco sairemos todos. Bom trabalho, muita coragem e empenho e dedicação. Estaremos convosco certamente. Da parte do governo provincial ficou o compromisso de contar com a Igreja como parceira do Estado e disposta a ajudar no necessário. A Diocese de Benguela gerou a Diocese da Ganda, um símbolo vivo da dedicação, fé e trabalho coletivo dos missionários, leigos e de toda a comunidade. Esta nova Diocese é a prova de que, quando caminhamos juntos, movidos pelo amor ao próximo e pela busca do bem comum, atingimos os resultados visados. Com a criação desta nova diocese, estamos certos de que, na Ganda, continuaremos a formar não apenas bons cristãos, mas também bons cidadãos. Por tal, felicitamos Vossa Excelência Reverendíssima Dom Estevão Binga e auguramos que o seu ministério seja fecundo de profícuo, reiterando a garantia de que poderá contar com o total apoio das autoridades administrativas, tanto municipais quanto provinciais. A
A nova diocese da Ganda, sob o comando de Dom Binga, herda mais de 50 padres que irão servir a nova circunscrição eclesiástica, cuja sede episcopal é o município da Ganda. Participaram da missa mais de 20 bispos da SIASTE, incluindo o novo núncio apostólico de Angola e São Tomé, governantes e políticos. A Associação das Escolas Comunitárias de Angola, em parceria com a família vietnamita Vo, doou materiais didáticos aos alunos carenciados da Escola Comunitária Novo Amanhã. Atualmente, mais de 700 alunos beneficiam do referido projeto. A Associação das Escolas Comunitárias de Angola, em parceria com a família vietnamita Vo, está a oferecer oportunidades de estudo para crianças em situação de vulnerabilidade por meio do projeto comunitário Novo Amanhã. Segundo a coordenadora Tiffany Vo, o projeto já beneficia diretamente mais de 700 alunos em 2 escolas no município do Kazenga. Nós gostaríamos de continuar a contribuir, dar oportunidade às crianças para que eles consigam ter a sua formação nos níveis que for possível aqui, para que eles consigam ter a garantia da sua formação no futuro. Neste momento, a escola está com mais de 700 alunos. E as doações continuam, não há um cálculo exato, então, mediante o número de alunos, naquilo que for possível, eles continuam a apoiar. Neste momento, temos apenas 2 escolas, há tendência de continuarmos, não há ainda um número exato. Estamos a nos preparar para depois darmos sequência com a construção de mais escolas. A associação, que atende mais de 50 mil crianças desfavorecidas, recebeu merenda escolar e materiais didáticos dos vietnamitas para apoiar os alunos da Escola Novo Amanhã. Não tem um prazo, porque eles dizem que vão poder apadrinhar mais de 40 escolas comunitárias. Todos aqueles que estiverem carentes a nível da organização, então eles vão apadrinhar para melhorar as infraestruturas e continuarem a apoiar aqueles encarregados que estão a precisar desse apoio. A associação a nível nacional controla mais de 53 mil crianças. Então, não só aqui em Luanda, mas também estamos na província do Bengo, agora estamos já em Cabinda, Uís, Bengo e estamos também a chegar na província de Malange. Os alunos expressaram sua satisfação com a visita dos padrinhos, considerando-a um ato de realização de sonhos. Alunas como Paula e Raquel destacaram a importância do apoio recebido. Gostei muito de estudar no Novo Amanhã. É boa escola, ensinam bem. Eu gosto muito de estudar. Gostei muito de conhecer a visita, gostei muito de eles conhecer. Gostaria de ser enfermeira e fazer curso de decoração infantil. Gostei muito do evento que está a se passar aqui e sobre os professores da Escola Novo Amanhã são sempre o máximo, dão de tudo para nos ensinar o melhor que possamos saber. E sobre a visita, amei mesmo, gostei muito. Esta ação faz parte do programa de responsabilidade social da instituição, com o objetivo de promover a educação de crianças em situação de vulnerabilidade. E desta forma estamos a colocar um ponto final ao Domingo Notícias, compromisso marcado para a próxima semana. Nós voltamos a estar juntos ao longo desta semana, que começa exatamente hoje. Boa noite, fique bem.